Bom, pessoal, nossa primeira questão, ela diz assim: um número natural diferente de zero e diferente de 1 pode ser classificado como primo ou composto. Os quadrinhos fornecem algumas pistas sobre o que permite caracterizar um número para que ele seja dito primo. Encontro anual dos primos. Saudades, primo. Você é um cara ímpar. Você diz isso para todo mundo aqui na festa. Bacana ver que a turma continua unida. Verdade. É uma galera que não se deixa dividir por qualquer fator. Você sabe quem é aquele sujeito? Também não conheço, é um primo distante. Ouvi dizer que ele trabalha com criptografia. E aqui tem a nossa questão. Analise as alternativas e assinale a correta. Bom, coloquei as alternativas aqui, vamos ver então qual que é a correta. O número, e aí tem um número imenso aqui, não é primo, e por isso está distante do restante. Ora, eu não sei de cara se esse número aqui é primo ou não, mas eu já consigo ver que essa alternativa está errada porque ele diz assim, ó. E por isso o quê? Por ele não ser primo, ele está distante do restante. Isso daqui é falso, né? Por quê? Porque o número 6, por exemplo, não é primo. E como que eu sei que o número 6 não é primo? Então, bom, primeiro ele disse na questão que ele está trabalhando com os números naturais. E o que são, né, os números naturais? São aqueles números que estão compreendidos entre 0 em diante. Então 0, 1, 2, 3 e assim por diante. São os números aqui, né, que a gente utiliza para representar quantidade. Então, da quantidade nula, né, quando você não tem nada, até uma quantidade, enfim, infinita. Esses são os números naturais. Agora, para os números naturais, quais que são os números primos? Bom, um número natural ele vai ser primo se ele pode ser divisível por 1 ou por ele mesmo. Então, se o número for natural, ele vai ser primo quando o número for divisível por 1 ou ele mesmo. Então, o 6, como eu tinha comentado, por exemplo, o 6, ele vai ser divisível por quem? Por 1, por 2, por 3 e por 6. Então, ele não atende essa regrinha aqui, então ele não é primo. Então, ele diz assim, ó, o número e esse númerozão aqui não é primo, por isso está distante do restante. Ora, o número 6 também não é primo e ele está perto do 7, por exemplo, que é primo. Ou seja, ele não está distante do restante e ele não é primo. Logo, essa alternativa aqui A ela não faz muito sentido. Alternativa B. Como os números 37 e 73 são primos, então 16 e 61 também são. Essa alternativa também não faz sentido, né? Se dois números são primos, não tem por que ele concluir que outros dois são assim de cara. E, só para ter certeza que essa alternativa está errada, o 16 não é primo, né? Por quê? Porque o 16 a gente pode dividir ele por quê? Por 1, por 2, por 4 e pelo 16 também, ou seja, ele não é divisível só por 1 e ele mesmo, então não é primo. Alternativa C. O número 237 é um número primo, assim como o 37 e o 137 são, né? Bom, se a gente lembrar lá das nossas aulas de critério de divisibilidade, só para a gente concluir que 237 não é primo. Um número, para ele ser divisível por 3, por exemplo, a soma dos algarismos tem que ser divisível por 3. Então, o 237, a soma dos algarismos é o quê? 2 mais 3 mais 7, que é igual a 12. E 12 é divisível por 3, ou seja, 237 também é divisível por 3. Vamos testar? 237 dividido por 3. Bom, 23 por 3 vai dar 7 e menos 21. Isso sobra 2, a gente baixa o 7 para cá, 27 por 3 dá 9. Ou seja, como o 237 não é divisível só por 1 e por ele mesmo, então ele não é primo. Logo, a alternativa C está errada também. Todo número primo é ímpar e só pode terminar em 1, 3, 7 ou 9. Não, é errado também, né? Por quê? Porque o número 2 é primo e não é ímpar, certo? E também não termina em 3, 7 ou 9. Logo, a D está errada. Se a A, a B, a C e a D estão erradas, logo o gabarito é a alternativa E. E vamos só confirmar, né? Há apenas 4 números primos que são menores que 10. Isso é verdade, né? Porque os primos menores que 10 são 2, 3,
5 e 7. E todos eles são menores do que 10, portanto a alternativa E está correta.